através de publicações, curiosidades históricas de Feira de Santana, região, surpreendente, postagens semanais. Ele está aqui conosco para falar desse trabalho que ele realiza no Instagram. Bom dia, educador Robson Torres. Bom dia, grande Dilson Barbosa, bom dia, equipe. A voz aqui, com essa mudança de tempo da região aqui, desses últimos dias não está das melhores não, mas é uma satisfação muito grande estar aqui, poder falando um pouco com o pessoal, com esse grande público da Princesa FM, sobre o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Feira Relíquias, que é um site que a gente tem uma ideia, apoiar, muitas pessoas já fazem isso na cidade, mas é mais uma iniciativa para estar trazendo a história, né, desenterrando a história da cidade, para que as pessoas conheçam o local que elas vivem, né? Bom, então me conte aí alguma das curiosidades que você consegue registrar para a memória de Feira de Santana, Robson. Olha, Dilson, na verdade, o Feira Relíquias, né, ele traz muita história, né? A gente tem um pouco mais de um ano e são curiosidades que normalmente não encontram nos livros, né? São histórias que vão se perdendo ao longo dos anos, vão se perdendo ao longo das falas dos mais antigos e curiosidades daquelas até inusitadas. Por exemplo, a Maria Quitéria, né, nossa heroína, né, e com certeza é uma heroína, nossa Maria Quitéria, ela possuía escravos. Ela não apenas possuía, como por exemplo, quando ela veio do Rio de Janeiro, que ela saiu fugida dos pais, né, para lutar na guerra, quando ela retornou, o pai deu de presente mais um escravo. Então é algo assim meio inusitado que a gente relacionasse uma figura tão ilustre, tão importante, Maria Quitéria, ter escravos, mas é importante, aí que começa a mudar a nossa visão da história, né? A história ela é extremamente mais próxima da vida real do que muitas vezes aquela coisa de mal ou bom. Por exemplo, outra informação interessante disso, o Dom Pedro II, né, nosso grande monarca, há quem diga que foi o maior deles, o Dom Pedro II foi descoberto há pouco tempo, não tem tanto tempo, que diferente do pai dele, que era conhecido, né, um mulherengo, né, inveterado, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II ele teve algumas amantes e uma das maiores amantes dele era aqui de pertinho da gente. Era aqui de Santa Mara da Purificação, né? Que era a Duquesa de Barral. Então, são informações assim muito interessantes. Quando o Dom Pedro II ele esteve aqui em Feira de Santana, né? Eu não sei se todo mundo aí que está ouvindo aí a princesa sabia disso, mas o rei esteve aqui em Feira de Santana. Isso em 1859 e ele ficou hospedado na casa de um grande coronel João Pedreira, e para ele vir, ele perguntou a essa, vamos chamar assim, entre aspas, amante, o que ele achava do coronel. E o coronel, na época, era o mais rico dessa região toda. Ele era família Pedreira, né, que tem a Praça João Pedreira. Né, desculpa, eu falei João Pedreira era o coronel? Não, era Joaquim. O João Pedreira da Praça João Pedreira, ele é filho do coronel Joaquim Pedreira, que esse sim era dono do pedaço. E Dom Pedro II ficou hospedado na casa dele. E aí eu encontrei uma informação que a Domitila, a baronesa de Barral, lá de Santa Mara, falou para ele, a casa do coronel é muito boa, mas ele é muito sovina, ele é muito sovina e é meio falastrão. Isso é um fato prosaico, curioso, mas isso tá aí, vai se perdendo ao longo da história aí, nessa história que é interessante. Feira tem muita história, né? As pessoas falam muito de Salvador, né, Recôncavo, a Feira é uma cidade recente, mas por ser recente, ela ainda assim traz uma grande quantidade de histórias, porque é uma cidade que passou muita gente. É uma cidade com pessoas de todos os lugares. Entre as curiosidades que a gente tem, e você fala aqui do Beco do Mocó, a origem do nome Beco do Mocó. Sim, a origem do Beco do Mocó, né, tem o pessoal aí que está mais próximo da zona rural, sabe do Mocó, que é aquele roedor, não é, dessa região de Pedra, da Caatinga. Então, a região do Beco do Mocó foi onde começou, quando a primeira feira se expandiu, naquela região onde se concentrava os vendedores de caça. O pessoal fazia, né, vendia caças, tinha muitos animais na nossa Caatinga, muito mais que hoje, principalmente os mamíferos, e vendia-se muito mocó. Então, começou a relacionar o Beco do Mocó, porque era um beco onde se vendia muito mocó. Que era uma caça muito apreciada na época. Agora, a Rua do Meio. Por que Rua do Meio? Dilson, a Rua do Meio, porque eu não tenho informação exata, mas a Rua do Meio era eram praticamente 4 ruas. A vila de Feira de Santana, né, a vila,
ela começou a se configurar. Então tínhamos a rua do meio, a rua direita, né? Então tínhamos pouquíssimas ruas. Aquele centro ali comercial foi se expandindo a partir da Praça da Matriz, que é onde estava a igreja, né? E aí começou o comércio a girar aquela região e descendo ali onde hoje seria a Praça da Bandeira, que era a Praça do Comércio. Bom, fala-se da primeira mulher que foi formada em medicina em feira. Você tem esse registro, né? Sim, exato. Foi um fato que aconteceu. Inclusive ela faleceu bem recentemente, ano passado, que foi a doutora Lindaura Falcão de Azevedo, né? Que ela estudou no Colégio Santanópolis e foi a primeira médica, né, feirense realmente formada. E é interessante, Dilson, que no site, né, como a rede social permite essa grande ramificação da informação, a gente encontrou pessoas, nós somos parentes da doutora Lindaura, que legal que foi feita essa referência. Então, é importante que as pessoas também se identifiquem. Tem uma informação também interessante que vai meio que nessa linha das mulheres, que eu postei há pouco tempo, que é a seguinte: o vestido da Princesa Isabel, o vestido que a princesa assinou a Lei Áurea, ela foi doada depois para uma feirense. Isso é algo muito interessante, né? Foi doado a uma feirense e hoje esse vestido está em Salvador, no museu, no museu da Associação Feminina Cristã. Quem foi essa feirense? Então, essa feirense, ela faz parte de uma família muito importante, né? Ela foi uma das fundadoras ela foi uma das fundadoras da Associação Cristã Feminina, né? Eu tô olhando aqui rapidinho, que não tô aqui com o celular na mão para te dar essa informação, porque na verdade é muitas informações. A gente tem todo um... Aqui foi a Henriqueta Catarino. Aniceta Henriqueta Catarino. Ela era de Feira. De Feira, era nascida em Feira de Santana. E o vestido da Princesa Isabel foi doado a ela. A essa feirense, imagina. Os pais dela, da Henriqueta, tinham uma certa amizade com a família de Orleans e Bragança. E aí, por todo o trabalho que ela desenvolveu social na fundação do Instituto Feminino da Bahia, eles agraciaram ela e foi doado algo para que ela pudesse fazer recursos, né? Me fala aí de outras curiosidades que você tem sobre Feira de Santana que a nossa juventude não tem conhecimento, a juventude atual. Assim, por exemplo, a Ernestina Carneiro, né? É interessante, eu dou aulas também na rede estadual de ensino ali naquela região, exatamente ali próximo à Rua Nova, e eu pergunto sempre ao pessoal: gente, vocês sabem que é a Dona Pomba? Sim, Dona Pomba. O pessoal já ouviu falar, né? Da Dona Pomba. A curiosidade. Isso. Eu não conheci Dona Pomba, mas eu fui da geração dela viva ainda. Sim, tem uma casa, você sabe, né? Que tem a casa ali ainda. Ainda tem aquela casa, não demoliram, tem a casa não? ainda, Continua tá a casa lá. A casa da Dona Pomba, a mansão de Dona Pomba. Isso. Que era uma pessoa extremamente bem vista, uma pessoa muito bondosa. Ela deixou grande parte daquela área ali, que hoje é o bairro da Rua Nova, e ela viveu ali. E o nome dela é Ernestina Carneiro. E interessante que próximo ali à Rua Nova tem um colégio que chama Ernestina Carneiro. Só que as pessoas, até os moradores da região, nunca tiveram essa relação do nome com a pessoa. E por que Dona Pomba? Dona Pomba, isso aí eu ainda não descobri ainda, né? Mas deve ser um apelido carinhoso, né? Que as pessoas faziam. Inclusive tem um busto dela, né? Tá lá o busto dela ainda na praça até hoje. Há algum registro dos Flores da Mota aí nas suas histórias? Tem sim. Os Flores da Mota, eles também estavam aqui entre talvez uma das famílias mais poderosas aqui da nossa região, né? Tem registro a respeito da criação da casa, né? Aquele casarão, famoso casarão ali da Flores da Mota. Ali aquela casa, ela foi quase que uma réplica de uma viagem que o pai do Eduardo, tinha o Eduardo, que foi o filho, e o pai me fugiu aqui a memória. De manhã a memória fica mais... Mas Augustinho Flora da Mota. Isso, obrigado. Me ajude, por favor. Augustinho Flora da Mota. Que eu tô aqui meio gripado. O Augustinho, exatamente. O Augustinho, que era o grande coronel, ele naquela época, imagina, em 1900, ele viajando pela Europa, ele viu uma casa e gostou muito. Falou: eu quero uma casa dessa em Feira de Santana. E aí ele veio, contratou aí os pedreiros. E aqui, então, aquela casa ali é uma réplica perfeita de uma casa europeia.
por isso não é à toa que é tão bonita, né? Uma casa muito, muito garbosa, muito bonita. Então, aquela casa, a praça, a escola, né? A escola que foi a Escola Maria Quitéria, tudo ali foi uma obra do Coronel Augustinho. O Eduardo, que o pessoal reconfunde, até eu me confundi agora, o pessoal confunde muito, o Eduardo ele morou depois, mas é filho do Augustinho. Ele foi herdeiro do Augustinho. Eduardo, esse eu conheci pessoalmente. Sim, sim. Bom, então você traz esse registro, inclusive a visita de Pelé à Feira de Santana, você tem ela registrada? Sim, sim. Pelé ele teve em Feira de Santana, né? Ele ainda jogava futebol, né? E aí foi feito uma homenagem a ele, né? Isso foi em novembro de 75, né? Então teve aqui ainda jogador da seleção, né? Então é um registro muito importante. Essa história pra eu gente. Posso contar você com mais detalhes. Foi seu amigo que trouxe. Eu sei que eu tô aqui com um meio de pessoas aqui, né? Porque foi seu amigo que... Tem o Humberto Cedré aqui do meu lado também, que é outra... A história de Pelé sabe muito da história da cidade. A história de Pelé foi o seguinte, o Santos estava fazendo uma excursão, na época eu era vice-presidente do Fluminense de Feira, Sim. Eduardo Lacerda era o presidente, mas o Duzinho, você conheceu, né, Humberto? Era uma pessoa de uma pouca cultura, entrou no futebol por uma questão do filho que tinha falecido, o filho pediu que não deixasse acabar o Fluminense e pediu para ele, meu pai não deixa o Fluminense acabar, então, uma história muito longa de contar. Aí o Santos estava fazendo uma excursão e a gente estava trazendo toda segunda-feira aqui, não sei se o Humberto se lembra, uma segunda-feira trouxemos o Flamengo, na outra trouxemos o Vasco, na outra o Internacional. Toda segunda-feira tinha um grande clube, o Internacional. Durante 6 a 7 meses nós trouxemos toda segunda-feira um grande time do Brasil jogando em Feira de Santana com casa cheia. Bem a vez do Santos. E o Santos estava numa fase ruim e estava jogando, catando níquel pelo Nordeste. E o Santos, combinamos um jogo em Feira de Santana, o Santos receberia uma cota fixa, que eu não me lembro bem, a renda dividida, porque o estádio sempre era cheio, a fama correu, que o João da Princesa lotava, 15, 20 mil pessoas cada jogo. Aí o Santos tinha uma discussão pelo Nordeste e o próprio Santos nos procurou para fazer o jogo. Então, o Santos queria uma cota mínima, 50% e a cota mínima, que nós concordamos. Só que o Santos foi jogar num domingo, o Santos jogava num outro domingo, um domingo anterior, o Santos foi jogar em Conceição do Coité. E lá, ou perdeu ou empatou, acho que perdeu para a seleção de Coité. Eu não tenho bem a lembrança, foi um empate, eu acho que foi uma derrota. Eu pediria até ao pessoal de Coité que me auxilie. Registrar isso, né? Importante. Aí o Santos perdeu, aí eu liguei para o presidente do Santos, doutor Atier Cury. Doutor Atier, vamos cancelar o jogo, doutor Atier. Não dá pra gente jogar, o Santos perdeu aí em Coité. O senhor imagine, meu filho, não cancele o jogo, o Santos está em formação de uma equipe, nós vamos jogar na quarta-feira em Aracaju, mas no domingo em Feira, realmente o Santos perdeu, acho que perdeu em Coité, mas mantém o jogo. Eu digo, não dá, doutor Atier, a gente não tem condições de bilheteria. Olha, meu filho, eu tiro a cota fixa, vai ser o que der na renda, mas mesmo assim eu lhe garanto levar Pelé. Mas Pelé tá nos Estados Unidos, tá jogando lá no Cosmos. Aí ele disse, não, meu filho, eu levo o Pelé. Não vai jogar, mas Pelé vai dar o pontapé inicial no jogo. Exatamente, a mídia foi feita, estádio encheu, e no dia o Pelé desceu de helicóptero ali nas imediações do Joia, que não podia entrar naquela época, não desceu dentro do gramado. Pelé desceu, vestido uma camisa do Fluminense quadriculada. Que legal. Camisa verde, vermelho e branco, mas quadriculada. Na época, na hora, era a camisa que tinha lá, ele já veio com essa camisa, ele já veio vestido no helicóptero com a camisa do Fluminense de Feira. Que bacana. Desceu, eu filmei tudo, essas imagens estão tem na foto, fundação. isso? Tem um filme, meu amigo. Super 8. Super 8, que está na mão da Fundação Senhor dos Passos. Que são registros importantes. Já foi colocado em DVD, eu tenho o DVD, tá o DVD, se você pedir a Carlos Brito, ele vai dar o DVD. Sim, Carlos Brito. O Pelé desceu, ficou durante 45 minutos, ele deu entrevistas antes do jogo, sentou no banco do Fluminense de Feira de Santana, como se técnico fosse do Fluminense de Feira, deu o pontapé inicial. Quando terminou o primeiro tempo, ele deu novas entrevistas e foi embora. Muito bom aí. Um relato desse aí pra gente
é ouro, né? Então, assim, a ideia é justamente isso, a gente resgatar Agora, histórias mais novas. Marivaldo, Não acredita. Marivaldo, vocês não acreditam, viu, Marivaldo? O filme está na mão de Carlos Brito. Pode pedir, né, Deus? Pode pedir a Carlos Brito. Pelé com a camisa do Fluminense de feira Viu, aí, ó. Marivaldo? A cores ainda, viu, Marivaldo? Aí, ó. Pois não, então continue. Então, justamente, são histórias, né, maravilhosas como essa aí que foi contada, que a gente realmente vai atrás e materializa isso nas redes sociais hoje, que é o veículo, né, que tem chegado cada vez mais forte, principalmente aos mais jovens. Então, é essa forma da gente estar alimentando esses imaginários, essas histórias, que as pessoas não têm noção mesmo do que aconteceu. As pessoas, né, elas realmente, e ao meu ver, e aí que é o outro lado da história, isso contribui para uma desvalorização do local. Então, aquele cidadão que chega ali numa praça, numa rua e faz o pipizinho dele ali, eu acho que esse cidadão ele está perdendo esse contato com o local que ele vive, com a sua identidade, entendeu? Então ele tem de olhar a rua não apenas como uma rua, um muro como um muro, mas é uma parte da história dele, é uma parte do local que ele vive, que ele nasceu, que os ancestrais dele estavam ali. Então, a gente acredita que essa história sendo trazida, ela vai melhorar cada vez mais, potencializar essa autoestima que o feirense já tem, já melhorou muito, o que eu vejo, mas ainda tem muito que melhorar em valorizar o local e essa cidade bonita que é Feira de Santana. Robson, então tá no Instagram, é o Instagram, né? Deu o endereço aí. Isso, é o Instagram, é o @Feira Relíquias. Feira Relíquia. Feira Relíquias. No plural, tem um Szinho no final. Feira Relíquias. Relíquias. Relíquias, é. E a gente também está aberto a... Muitas pessoas têm informações, têm histórias às vezes guardadas, tem também o relato, né? A história oral, como a gente fala, como você deu uma prova aí agora dessa história. Então, a gente está aberto. Vocês podem também mandar dicas de coisas a pesquisar. Por exemplo, eu tive uma felicidade de ter informação sobre Jorge Américo, né? Um parente dele me passou a informação sobre Jorge Américo. Então, assim, são fundador coisas... do bairro. Exato. Ali onde é o Jorge Américo hoje era o antigo campo de aviação, não é isso? Isso, exato. Era o antigo campo de aviação, que a gente tem muitas histórias para contar. Eu me recordo, ali eu presenciei ali a vinda do Vasco à Feira de Santana, que desceu em 7 ou 8 aviões ali no campo Jorge Américo. Imagina. O Vasco da Gama desceu ali em aviões teco-teco. A pista cheia de capim, que é aquele capim. A pista de capim. Aí o Vasco jogou em Itabuna, tinha que jogar em Feira, exatamente nessa epopeia da gente trazer. Aí o Vasco veio, nós tivemos que fretar 7 ou 8 aviãozinhos para trazer o Vasco de Itabuna. E descia um avião, cada avião descia com 2, 3 jogadores, foi uma série de aviões descendo, 1, 2, 3. E moral da história, o Vasco acabou não jogando em Feira, viu, Roberto? Você sabia dessa? Que o Vasco não jogou em Feira. Veio a Feira e não jogou. O Vasco chegou em Feira, desceu em 7 ou 8 aviões. Mas jogou em outra oportunidade. Uma média de 3 jogadores por cada avião. Foram todos fretados para trazer. Pagamos, o Fluminense de Feira pagou para trazer o Vasco. Com o Vasco desceu em Feira, ficou hospedado na pousada da Feira. Era um jogo numa quarta-feira, o Vasco chegou numa terça, segunda ou numa terça. Tudo pronto, anunciado. O jogo quando chega na terça-feira à noite, o Vasco chegou na segunda para jogar na quarta, na terça-feira à noite, a direção do Vasco cancela o jogo, porque o Vasco teria que jogar no dia seguinte um jogo contra o América que estava cancelado, tinha sido um problema, o jogo foi adiado, a Federação Carioca reprogramou o jogo e o Vasco preferiu deixar o jogo, não podia, o jogo está marcado, mas tem amistoso quarta-feira, cancela-se, paga-se o prejuízo que tiver de pagar o Fluminense de Feira, mas o Vasco retorna para o Rio de Janeiro. Foi eu, Duzinho e Ligosa. Lembra de Ligosa? Claro. Ligosa chegou para ouvir o Antônio Alves Vitória, Mário Travalina era o técnico, presidente da delegação. Seu Mário, não faça isso, eu nunca vi o Vasco jogar. Primeira vez, seu Mário Travalini. Eu estou aqui pegando, aí ele pegava em Mário Travalini, né? Eu estou pegando no Vasco, estou sentindo um cheiro no Vasco. E não vou o Vasco jogar, seu Mário. Mas não tem jeito, o Vasco tem que retornar. E realmente o Vasco retornou e indenizou o Fluminense de Feira de todas as despesas feitas de publicidade, de bilhetes, de devolução de ingressos, dos aviões fretados. O Vasco cumpriu com o compromisso dele, mas foi embora. Exato. Não jogou em Feira. Aí se você chegar hoje no Jorge Américo, que é um bairro dos mais populares... E ali era no Jorge Américo. Sim, é isso. E o Jorge Américo era o rei das invasões, invadiu a área, botou todo mundo para dentro lá, construiu, hoje é o bairro Jorge Américo, o rei das invasões, conheci bastante, entrevistamos várias vezes aqui o Jorge Américo,
Olha, eu já fiz muito piquenique ali quando era criança. As famílias mesmo? saíram. Hoje em dia ninguém mais faz piquenique, Nossa, é violento. Então nós fazíamos muito Era piquenique. um campo, né, Humberto? Eu lembro. Isso Era não um tem campo. muito tempo, não, Era Beto. tudo Foi nos aquilo anos ali. 70. E não é tão velho o Jorge Américo. Aí sabe o que aconteceu? Você falou no América aí. Já teve jogo no Maracanã, decidindo Taça Guanabara. Botafogo aí, meu time, Botafogo e América, que hoje está na segunda divisão, com mais de 120 mil torcedores no jogo Botafogo e América. Claro que 12 torcedores do América e os 120 mil do Botafogo. 1967, sessão da Taça Guanabara. Maracanã. Você viu que era futebol? Lembrar que o Maracanã, na inauguração, conta a lenda, não sei se é verdade, que pegou 220 mil espectadores. Teve na inauguração do 216 Maracanã. no jogo Brasil e Paraguai. Brasil e Uruguai. Hoje nem pode mais, né? Brasil e Uruguai. Não, eliminatórias da Copa do Mundo, quase 200 mil pessoas registradas no Maracanã de Brasil e Paraguai, 1-0. O Brasil ganhou para o Paraguai. Em 69, eliminatórias da Copa do Mundo 70. João Saldanha na frente da seleção. É. Bom, aí você também sabia que João Saldanha teve em feira, né? Sim, não sabia, não. Você tem que escrever um livro. Essa informação que a gente precisa saber, rapaz. Viu, Marivaldo? A história de João Saldanha foi o seguinte. Eu fazia um programa de rádio de 11h30 a meio-dia, programa esportivo. Aí o telefone toca, era a secretária da rádio, dona Marinal. Deus, Oscar Tabarel quer falar com você. Oscar Tabarel, deputado que era dono da Rádio Cultura. Justo. Aí o Oscar falava rouco. Vem cá, quero lhe convidar. Pois não, senhor Oscar, convidando você para vir almoçar, comer uma feijoada aqui na minha casa, no meio-dia. Pois não, senhor Oscar. É porque João Saldanha tá aqui. Aí eu bati o telefone. Disse que trote comigo. Ele era molecadezinha. Trote comigo. Aí o telefone bateu de novo. Ela, não, João Saldanha tá aqui. Bom, ocorre que isso era uma segunda-feira. E no domingo, João Saldanha tinha sumido do Rio de Janeiro. O Brasil ganhou, ele classificou a seleção brasileira, tá lembrado, Roberto? Aquele jogaço, 1-0. 1-0. E o presidente Médici pediu para ele escalar Dario, ele disse, o presidente manda, escala a seleção, escala os ministros, a seleção escala eu. Mas pronto, mas aí sumiu do Maracanã, sumiu. Procuraram o João Saldanha, em tudo quanto é canto, não acharam João Saldanha. Bom, na segunda-feira, Oscar me disse que João Saldanha está aqui. Aí eu digo, mentira, bati o telefone. Bom, mas depois ele tornou ligar. Aí eu digo, bom, de qualquer sorte eu vou almoçar na casa dele. Quando eu cheguei na casa de Oscar, eu com um gravador, aquele antigo gravador de rolo que pesava 100 quilos. Quando eu chego, tá João Saldanha no centro da mesa, vestido com jaleco, chapéu de couro, Oscar Tabarel e mais um seu Chiquinho, me lembro bem, seu Chiquinho Francisco da retificadora, né? E um grupo ali, Simval Galeão. Francisco Nascimento. Um grupo ali de os comunistas de feira da época, né? Que eu não sabia, não tinha muito conhecimento sobre isso. Mas eu tremi na base, porque era João Saldanha. Bom, eu começando a minha vida de rádio e vou entrevistar João Saldanha. Meu amigo, eu peguei o microfone para entrevistar João Saldanha, para gravar com ele, que tremia. O homem ali sentado. João Saldanha, naquele dia, sabia que o Ipiranga era campeão, escalou o time do Ipiranga e disse, olha, eu sou torcedor do Ipiranga porque eu sou também torcedor do Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul. E onde tem Ipiranga, eu sou torcedor. E o Ipiranga foi campeão naquele ano, Ipiranga de feira. Aí ele elogiou o Ipiranga, escalou o Ipiranga, deu uma entrevista maravilhosa. E depois João Saldanha foi passear na feira livre, vestido de jaqueta, com Oscar Tabarel. Bom, foi aquele momento depois, o tempo passou, eu conheci João Saldanha mais de perto, em outras rodadas. Eu lendo o livro, a biografia de João Saldanha, aí conta que João Saldanha, naquele dia, porque João Saldanha era comunista. Então ele, em vez de comemorar com a CBF, a CBD antiga, ele foi comemorar com os comunistas. Os companheiros. Dele veio para a Feira de Santana, estava combinada ali uma reunião dele, e naquela reunião eu não sabia que estava Luiz Carlos Prestes, que eu não conhecia, era ignorante. Sério? Luiz Carlos Prestes estava ali porque eu entrevistei a filha de Luiz Carlos Prestes aqui, nesse nosso programa aqui, nesse horário, tá lembrando, não, Paulo? A Anitta Leocádia. E aí eu contei a história, ela disse, era meu pai. Pelo que você está me dizendo, a cronologia... Estava aqui em feira.
Eu consertei o caso, ele disse era realmente meu pai que estava Imagina. aqui naquele dia, aqui em Feira de Santana, contou a história e tal. Eu não sabia, porque a minha ignorância é política, então eu estava ali diante de Luiz Carlos Prestes, que eu não conhecia, mas estava ali. Então João Saldanha foi comemorar com os comunistas em Feira de Santana. Interessante. Se você não sabe dessa história, Não sabia, fica aí não, para você colocar no seu livro mais Com adiante. certeza, nossa, a história é Muito maravilhosa. obrigado, a entrevista foi boa. Em outra oportunidade a gente Pronto. volta aqui que eu falei mais do que você. A gente mas aí pode, aí tem autoridade. A gente agradece mais uma vez, tá certo? É como eu falei, é trazer a história numa linguagem da rede social para que isso chegue para os jovens. Não, por exemplo, muitos pegam o livro, lê, mas nem todo mundo tem esse hábito. Então, a rede social vai trazendo a história de feira. A gente agradece, eu agradeço o convite, o pessoal da mesa. E um bom dia para todos aí os ouvintes aí da Princesa FM. Obrigado, professor Robson Torres, que tem... Repete aí o arroba Feira Relíquias no Instagram. No Instagram. Obrigado, Robson. Olha, Clínica Niro, que significa Núcleo Integrado de Reabilitação Orofacial, começou como clínica odontológica, passou a ser também clínica de estética há cerca de 5 anos, transformou-se também na estrutura referência otorrino, cuidando das doenças do nariz, garganta, ouvido e também uma referência em cirurgia estética da face, cirurgia bucomaxilofacial. Na Rua Cachoeira 143, no centro de Feira de Santana, 3023-9999. E atenção, Unidos Importados, alerta, antes de pegar a estrada, faça a revisão do seu veículo e se precisar peças originais similares, temos para todas as marcas. Unidos Importados Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus em Feira de Santana. Ribeiro Mendes tem a solução para a sua construção, impermeabilização, recuperação de estruturas, rachaduras, concreto, vazamento, lajes, piscinas, rebocos estourados, pé de parede. Solicite uma visita da Ribeiro Mendes na Transnordestina, próxima ao UFES, 3223-3677. Colégio Santo Antônio. Agora com nova coordenação na educação infantil e no ensino médio. Colégio Santo Antônio com você nessa jornada 3211-2999. E todos os caminhos levam a Rios Delicatessen. São 5 lojas em Feira de Santana. A minha preferida, que é mais perto da gente, é aqui na rua, aqui no bairro de Capixaba.